Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Tem a ver com esse cântico que foi ministrado agora. E é algo muito profundo da parte de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Como insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quero ler o 36 de novo. Pois dele, por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Queridos, isso foi uma palavra que surgiu no meu coração num dos momentos que eu estava sendo ministrada numa das conferências, e esse versículo saltou aos meus olhos, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque é algo do Espírito Santo. Eu tenho plena convicção disso, e eu tenho certeza que se você sair daqui entendendo qual é o cerne dessa mensagem, eu tenho certeza que vai fazer radicalmente diferença na tua vida, porque é algo de Deus. Amém? Espírito Santo, que o Senhor venha me guiar, Deus, em cada palavra, Senhor, que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito Santo. As minhas palavras não produzem mudança e transformação em ninguém, Senhor, mas a Tua sim. A Tua palavra diz que ela jamais voltará vazia, mas antes fará tudo aquilo para qual o Senhor a destinou. Que o Senhor faça isso agora em nome de Jesus. Amém. Queridos, o cântico que foi ministrado, infelizmente a letra não estava aqui no telão, mas ele vai falar: nunca foi sobre nós ou sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E é uma verdade espetacular para as nossas vidas, querido. Às vezes, quando nós andamos em outros locais, quando ouvimos algumas pessoas falando, nós vimos como o Evangelho não tem se tornado cada vez menos isso, mas como o Evangelho às vezes fica centralizado no homem. Parece que todas as coisas foi formada por causa de nós. Parece que tudo que acontece tem que ser por causa de nós. Tudo gira em torno de nós. Então a minha mente fica voltada só para mim. Então eu não consigo ver a grandeza de Deus, porque eu olhando para a minha vida eu não percebo isso. Mas deixo de olhar em todas as coisas e perceber que Deus é grande e indiferente da minha vida. Então, como o Evangelho foi se tornando cada vez mais centralizado no homem, mas isso não tem a ver com o homem, tem a ver com o Senhor. Esse Evangelho, ele atrai multidões, é verdade. Quando a gente vai ouvir cânticos, querido, se você for digitar na busca no Google e digitar lá assim, os cânticos top da semana, top do mês, todos os cânticos, é vitória, é a minha vitória, vai acontecer comigo, é tudo eu, a maioria, não estou dizendo de todos, mas a gente precisa parar com isso e se voltar para o Senhor, porque não tem nada a ver com a gente, é tudo com relação a Ele. Tudo foi feito por Ele, para a glória dEle, não tem a ver conosco. E se nós entendemos isso, querido, vai acabar tanta coisa nas nossas vidas, vai parar com esse negócio de olharmos para nós mesmos e acharmos que Deus não é bom o suficiente, porque minha vida não está tudo isso, grande coisa. Mas se olharmos para o Senhor, faz toda a diferença. Se é algo que precisamos ter muito em mente, é que o Evangelho tem a ver com Cristo, com a reconciliação do homem com Deus por meio de Cristo. É um Deus soberano que decide nos amar e vir em nosso resgate. Querido, não tem nada em nós que atraísse o Senhor. Não existe. Nossa, Karen, mas você está sendo muito pessimista. Não, é verdade. Não tem nada em nós que atraísse ao Senhor. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu. Ele olhou, Ele nos criou e falou: eu quero amar essas pessoas. Eu quero me relacionar com essas pessoas. E às vezes, se nós não atentarmos para essa verdade,
vai passar desapercebido. E vamos achar que a vida no Evangelho é uma vida de receber e não de relacionamento, e não de verdade com o Senhor, e não de entrega, e não de renúncia. Esse Evangelho de só receber, ele não é verdadeiro, não é Evangelho. Se você for ver a história de Jesus, ele não veio aqui para receber nada. Ele veio para se dar, ele veio para se doar. E aí ele veio nos ensinar que, filhos, é assim que eu quero que vocês andem. É assim que vocês vão agradar o coração do Pai. É assim que vocês vão conseguir glorificar a Deus. É assim que vocês vão ter tudo aquilo que vocês tentam buscar na sua força, que eu tento buscar na minha força, mas que eu tenho gratuito para dar para vocês. Mas precisamos nos voltar para o Senhor. E se tudo isso é pois dele, por ele, para ele, então não existe mais eu. Em Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus nunca nos enganou, querido. Alguns homens, alguns líderes podem fazer isso, mas Jesus nunca nos enganou. Ele nunca disse: pode vir que eu vou dar tudo para vocês, pode vir que o que vocês pedirem está na mão. Ele nunca falou isso. Ele disse para a gente seguir, para a gente renunciar, para a gente negar a nós mesmos, e aí a gente teria tudo que Ele tem conquistado na cruz para as nossas vidas. E pode parecer meio confuso, mas faz toda a diferença. No andar da mensagem vocês vão entender aonde eu quero chegar. Em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 17, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E aí, o que nós temos manifestado de Cristo nas nossas vidas? Se tudo é por Ele, se tudo é para Ele, o que nós temos feito com essa vida? Qual manifestar de Cristo tem sido visível na vida das pessoas da minha vida? Quando eu estou lá fora, quando eu estou aqui dentro, quando eu estou em família, quando eu estou com meus colegas, qual é o manifestar de Jesus na tua vida? Qual é o manifestar de Jesus na minha vida? Porque, querido, se tudo é por Ele, se tudo é para Ele, se tudo é por meio dEle, eu preciso manifestar isso. Eu preciso encarar isso, não como uma opção de vida, mas como algo essencial, que se eu não viver dessa forma, não vale. Se eu não fizer desse jeito, não vai dar certo. Querido, precisamos nos voltar para o Senhor Jesus. Olha o que João 15:5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se voltarmos e olharmos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que Jesus já tinha falado: Jonas, na sua força não vai dar, você não vai dar conta. Fernando, na sua força não vai dar, você não vai conseguir. Marcos, na sua força não rola. Se todas as coisas eu só faço se Ele estiver na minha vida, de outra forma não vai acontecer. Por que é importante entendermos isso, querido? Porque precisamos refletir sobre a nossa vida e perceber. Eu preciso perceber quantas vezes temos feito as coisas na nossa força. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que têm tantas certezas. Você vai falar com ela, ela tem certeza das coisas. Ela, não é isso. Não, esse eu já sei. Não, isso eu já estou sabendo. Está sabendo tanto, mas cadê o manifestar de Cristo na tua vida? Cadê o manifestar de Cristo na minha vida? Querido, podemos saber muito, mas se não vivenciarmos isso, não faz sentido. Jesus mesmo disse: vocês não podem fazer coisa alguma sem mim. Eu amo a transparência de Cristo ao nos apresentar seu Evangelho. Ele disse que sem Ele eu não posso fazer nada. Isso quer dizer que tudo o que quisermos fazer, precisamos dEle. Ledo engano achar que você pode fazer algo de bom, com bons frutos, sem Cristo.
Por que então ficamos tentando fazer na nossa força? Mas, Karine, o que é fazer na nossa força? Você já tentou ficar tranquilo quando você está nervoso? Você já tentou ficar quieto quando a sua vontade é falar? Você já tentou gritar quando a sua vontade é estapear? E fazer na nossa força é quando nós deixamos que as nossas emoções, que os nossos conceitos, que as nossas ideias nos guiem. E aí a gente tem que ficar brigando para que isso não aconteça na nossa vida. E aí, cadê Cristo manifesta na nossa vida? Que formação de Cristo nós temos em nós? Em Colossenses 2, 23 e 24, ele vai nos dizer como devemos fazer. Então Jesus não é um Deus que só diz que Ele quer que faça, mas Ele diz como fazer. Tem um jeito dele. O pastor Alex tem falado constantemente aqui. Não existe evangelho do seu jeito, não existe cristianismo do seu jeito, do meu jeito, mas existe o de Cristo. E isso a gente vai bater nessa tecla constantemente, porque ela é real, ela é verdadeira e ela precisa começar a fluir de modo natural na nossa vida. Se o ambiente que vivemos é de glorificação a Deus, é esse ambiente que nós precisamos também manifestar. Olha o que diz em Colossenses 2, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Se você for seguir esse versículo, então, você vai perceber que mistério fantástico temos nesse texto. Tudo que ele diz em sua palavra e tudo que ele diz por meio do maravilhoso Espírito Santo, eu preciso fazer como fazendo para ele. Então, se tudo que eu tenho que fazer como fazendo para ele, por que você está com dificuldade de tratar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Por que você está com dificuldade de se submeter ao seu esposo? Por que você está com dificuldade de ser honesto no seu trabalho? Por que você está com dificuldade de ser obediente aos seus pais? Por quê? Se temos Jesus, se houve conversão, e tem um ponto fantástico com relação à conversão, que eu vou falar mais para frente, mas se eu tenho Jesus, aonde está essa dificuldade absurda de conseguir fazer isso? Será que não temos nos relacionado com o Espírito Santo o suficiente para Ele moldar isso em nós? E querido, eu estou no pacote, tá? Eu estou no pacote. Mas eu me questiono, por que tanta dificuldade assim? Se quem está sendo formado em mim é Cristo, se quem habita em mim é Espírito Santo, caramba, por que tanta dificuldade? Será que é porque eu não confio? Será que é porque eu quero ter o controle das coisas? Será que é porque eu já aceitei ser desse jeito? Eu já aceitei que, eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeito. Deus me criou assim. Não, Deus não nos criou ofendendo, machucando as pessoas, não nos criou com palavreados indecentes, não nos criou para tratar com hostilidade as pessoas da nossa casa. Não, Ele não nos criou assim. E se temos sido assim, por quê? Por quê? E é algo que nós precisamos questionar nós mesmos, porque a Bíblia vai dizer que Jesus viveu tudo isso. Por que eu não estou vivendo? E aí tem um quesito muito interessante, porque às vezes nós não estamos vivendo. Jesus não é para ser o primeiro na sua vida. Jesus não é para ser o primeiro na sua vida. Eu falei, caramba, mas e aquele versículo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Não estou contrariando isso não. Mas Jesus não é para ser o primeiro na sua vida. Ele é para ser a sua vida. Amém. Tem uma diferença enorme, querido. Uma coisa é eu colocar alguém como parte, como soma. Outra coisa é ele estar aqui dentro. Eu não estar mais viva, eu estar morta. E ele vivendo em mim faz toda a diferença. Porque nós podemos, e aí eu
eu gosto de lembrar da história de Pedro. Chegou uma altura, deixa eu ver se eu anotei sim, no versículo de Lucas 22, 31, 32, olha só o que Jesus diz para Pedro, depois dele estar andando 3 anos com Jesus. Ele viu milagre, ele andou sobre o mar, cara, viu tudo. E esses dias a gente estava comentando sobre Pedro, né? Ele foi fantástico. Mas olha o que Jesus diz para ele: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortalece seus irmãos. Peraí, como assim? Eu estou andando 3 anos com Jesus e não sou convertido? É isso que Jesus falou. Então nós podemos estar caminhando com Deus, e isso é maravilhoso. Mas eu quero propor para mim e para vocês algo a mais. Amém. Não andar com Ele, mas ter Ele. Não ter mais minha vida, não sou mais eu, não tem mais a ver comigo, nunca foi sobre nós, não tem mais a ver, tem a ver com Ele. E se Ele está aqui dentro, eu preciso manifestar isso. Meu Deus. Ele vai se manifestar através de mim. Então, querido, precisamos refletir, porque a conversão, ela muda a nossa vida radicalmente. Ela muda o jeito que a gente enxerga as coisas, ela muda o jeito que a gente olha, o jeito que a gente caminha, o jeito que a gente fala. Precisa mudar. Conversão que não tem mudança radical é questionável. Nossa, Karine, mas aí você está julgando. Não estou julgando, a Bíblia vai falar sobre frutos, não estou julgando. Estou colocando a palavra de Deus para nós. E para mim, volto a dizer, para mim, serve para mim. Eu não quero só andar com Jesus, eu quero morrer. Olha só o que Paulo vai dizer. Deixa eu achar aqui o texto, eu já mudei a sequência toda aqui. Amém. O Espírito Santo, a gente já nem sabe mais. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém! Aleluia. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo tinha consciente, e se você for olhar a vida dele, você vai perceber isso, não era ele mais que vivia. Não era mais a vontade dele que prevalecia. Quando ele pensava em decidir qualquer coisa, não eram as decisões dele. Ele questionava ao Pai: Pai, o que o Senhor quer da minha vida? Para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu fale? Ele entendeu que a vida não era mais dele, que a vida era do Senhor. E se é do Senhor, compete o Senhor levar você para onde Ele quiser. E isso precisa de um processo de morte. Precisa de um processo de renúncia e morte. Se eu não morrer, eu não vou conseguir ter essa vida aqui dentro. Mas, Karine, para que tudo isso, queridos? É para você corresponder a esse amor maravilhoso de Deus. É para isso. Não, de verdade, eu vim para a igreja mesmo é porque eu queria melhorar a minha vida. Porque, nossa, está uma lasqueira lá com a minha esposa. Meu trabalho está difícil. Querido, Deus arruma isso também, é verdade. Mas essa motivação vai te fazer durar pouco. Vai te fazer durar pouco. Porque quando as coisas estiverem bem, valeu Jesus, foi muito bom o tempo que a gente passou junto, mas agora eu consigo dar conta. Agora você já resolveu o problema maior, o resto eu tomo conta. Agora se você entender, não, eu morri. E quem vive em mim agora é Cristo. Para onde Ele te mandar, você vai e não vai com pesar. Você vai, nossa, é sério que Deus vai me usar? É sério que Deus, mesmo eu sendo tão imperfeito, Ele vai fazer alguma coisa com isso tudo aqui? Vai, Ele vai. Mas eu preciso estar voltada para o Senhor Jesus. Então que isso fique na sua mente. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Qual é a sua história de conversão, querido?
Não, um dia eu aceitei Jesus e foi legal pra caramba, não chorei tanto. E os frutos dessa conversão, quais foram? Ah, sei não. Agora sabe o que é legal? Qualquer momento eu posso me converter. Amém. A porta não está fechada. Foi assim, ó. O dia era só aquele dia. Não foi aquele dia, se lascou agora. Não é. Com Deus não funciona desse jeito, não. Eu preciso me voltar para Deus. Se houve conversão, a vida que você vive não é mais sua, mas é guiado pelo Espírito Santo. Através da prática da sua palavra. Se você ainda, como Pedro, tira a sua espada da cintura para lidar com as adversidades, ainda usa dos seus achismos para decidir as coisas, provavelmente você tem a crença em Cristo e anda com Cristo, mas não morreu, não foi crucificado, não perdeu a sua vida para ter a de Cristo em você. Eu também. Se isso não está acontecendo em mim, eu preciso buscar o Senhor. Às vezes nós confundimos o Evangelho com um conceito moral. Conceito moral é: eu não adultero, eu não roubo, eu não minto. Eu encontro até ímpio que faz isso. De verdade. Eu encontro mesmo, até ímpio. Então, o nosso Cristo não tem a ver com conceito moral. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Quem tem Cristo não mente, não rouba, não faz fofoca, não fala mal dos outros. Isso acontece. Mas não se resume a isso. Quem tem Cristo é guiado pelo Espírito Santo. E olha o que a Bíblia compara o Espírito Santo ao vento. Que ele vai te levar e você nem sabe para onde vai. A gente não sabe de onde que vem o vento e para onde ele vai. E o Espírito Santo faz isso. Então, eu não sei se você vai continuar em Taubaté, se você não vai continuar em Taubaté. Eu não sei se Deus vai dar uma célula para você, se Deus vai dar um grupo de dependentes. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas se você morrer, Ele vai conseguir operar isso na sua vida. Se você morrer, Ele vai conseguir fazer isso. Mas eu queria mesmo é só ser um bom esposo, ser uma boa esposa. Tá bom. Você vai viver sua parte do que Deus tem para você. E vai viver caminhando com Ele. Mas a experiência de ter Ele aqui dentro, talvez você não experiencie. E é muito bom, queridos, poder morrer. É um processo doloroso, mas como é bom, porque nós vemos como Cristo pode formar coisas lindas na nossa vida. Como Deus pode transformar as pessoas. Como Deus pode tirar o melhor das pessoas. Isso é fantástico. Isso é muito fantástico. Que Cristo seja manifesto na nossa mente. Que a gente comece a funcionar nele, por meio dele e para ele. Só encontraremos propósito e sentido nele. Só no cumprimento da vontade dele você não terá falta e haverá satisfação. Aí aquilo que a gente fica lutando tanto tempo. Ai, eu queria deixar de ser nervoso, eu queria parar de falar palavrão, eu queria parar de brigar com minha esposa, Quando você morre, isso acontece. Porque aí é um Deus maravilhoso que vem tomar conta por completo da sua vida. E aí não tem mais a dificuldade de tentar ser aquilo que a gente buscou por tanto tempo. Ah, é assim mesmo? Eu estou afirmando para você que é assim mesmo. Estou afirmando. Se nós morrermos, nós vamos ter esse Cristo vivendo em nós. E aí o que a gente vai manifestar é Cristo. Quando nós tivermos que pensar em qualquer decisão que a gente vai tomar, Deus, quero comprar uma casa. Espírito Santo, que casa que o Senhor quer? Aonde o Senhor quer que eu more? Para que o Senhor... Porque Ele sempre vai te colocar um lugar para poder te usar. Então, Espírito Santo, onde o Senhor quer que eu compre essa casa? Espírito Santo, que carro o Senhor quer que eu tenha? Espírito Santo, com quem que o Senhor quer que eu fale hoje? Com quem que o Senhor quer que eu me relacione mais profundamente? É sempre questionando e voltado para Ele. E Ele vai falar. Porque Ele diz que aquele que clama, Ele responde. Eu não acredito naquela coisa que as pessoas às vezes dizem: o Espírito Santo não fala comigo. Não acredito. Porque o Espírito Santo disse na palavra dele que fala. Então eu não acredito.
Eu acredito que a gente talvez não está ouvindo. Ou que a gente está esperando de um jeito e ele está falando de outro. Meu Deus. Nisso eu acredito. E aí a gente precisa apurar os nossos olhos. E apurar morrendo. É simples mesmo, morrendo. E aí sabe aquela coisa assim, tô desanimada, tá? Não tem mais isso, sabe por quê? Porque você não faz mais pelas pessoas. Eu não sou boa com a Edi, do discipulado, por causa dela, mas é por causa de Cristo. Eu não vou ser educada com a Andresa pela Andresa, é por Cristo. O que isso garante? É que se a Edi for grossa comigo, se ela me ofender, se a Andresa me ofender, não estava fazendo para elas mesmo, é para Deus. E Deus recebe tudo que eu faço para Ele. Então eu vivo por Ele, para Ele, por meio dEle. Então aí não tem mais sofrimento. Porque o que eu faço para Ele. Às vezes eu converso com algumas mulheres e falo, às vezes tem maridos que são difíceis. Eu falo, mas não olha para esse marido difícil não. Seja uma excelente esposa. Mas não por causa dele. Por causa de Deus. Porque Deus vai te recompensar, porque Deus vai vir suprir. Ele não te dá o amor que você merece, Deus vai dar. Ele não te trata como você deveria ser tratada, mas Deus vai tratar. Você vai ser suprido em Deus. Você vai ser suprido em Deus. Que ótimo se o seu esposo puder caminhar junto e vocês mortinhos, juntos, estiverem voltados para Deus. Vai ser excelente. Mas mesmo que não haja, se você se voltar para o Senhor, com certeza é o Senhor que vai te suprir todas as coisas. Talvez seja muito maluco esse conceito, no sentido assim, eu não consigo. Na nossa força a gente não consegue mesmo. E como que a gente consegue isso então, cara? É renunciando, é me rendendo, é algo prático. É algo prático, é algo que eu preciso ter intimidade com Deus todos os dias. Quando nós falamos da importância do TSD, a gente fala da importância do TSD porque ele é essencial para a nossa vida. Se você não estiver se relacionando com Deus, você não vai dar conta de morrer. E se relacionar não é aquela vida de pedir, ou até gente que só agradece também. Senhor, obrigado pela esposa. É de relacionamento mesmo. Deus, como é que o Senhor está? Como é que eu estou? Como que a gente vai caminhar hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, ontem o Senhor falou comigo, foi muito bom, viu? A tua palavra é demais. E você vai se relacionando com Ele. Sem relacionamento não é possível viver a morte em Cristo, ser crucificado nele. Não é possível. Mas se você quiser viver, querido, isso vai ser extraordinário na sua vida. Vai ser tem sido extraordinário na minha vida. Não é fácil. Quando você está no processo de morte, mas a gente não está sozinho, nós não estamos sozinhos, mas nós precisamos nos render a Ele para que a gente viva isso. Então, se você não se lembrar de nada da pregação de hoje, às vezes a gente pergunta, quem que pregou ontem? Eu também tenho essa dificuldade, eu tenho que ficar pensando, aí eu lembro. Se eu tiver anotado, eu lembro, mas se eu não anotar, eu tenho dificuldade, demora um pouquinho para eu lembrar. Se você só guardar isso que eu vou falar agora, já valeu. Jesus não é para ser o primeiro na sua vida. Ele é para ser a sua vida. Não é para Ele ser o primeiro. É para Ele ser a sua vida. E se é a sua vida, você vai conseguir morrer bonitinho. Vai conseguir ficar mortinho da Silva até que Ele volte. Você vai conseguir fazer isso. Então guarde isso em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue falando com vocês, falando comigo poderosamente. Ele tem que ser a nossa vida. E não parte dela, e não primeiro dela, mas a nossa vida. E eu tenho certeza que se alguma coisa ficou confusa, o Espírito Santo é capaz de, se você buscá-lo para entender, Ele vai fazê-lo entender. Amém? Vamos colocar de pé para que a gente possa estar orando. Aleluia. Todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para
que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Eu quero orar com você. Querido, se você entendeu que talvez você tenha caminhado com Jesus e não tido Jesus, que faz diferença, que em nome de Jesus você possa se colocar diante do Senhor nesse momento. Ele está de braços abertos para receber todos aqueles que reconhecem que precisam do Senhor. Deus, eu não quero mais caminhar com o Senhor, mas eu quero ter a minha vida deixar de existir para que o Senhor exista nela, em nome de Jesus. Espírito poderoso, eu quero colocar junto os meus irmãos as nossas vidas diante do Senhor. As nossas que não são nossas, são tuas, Senhor. E se em algum momento, Pai bendito, isso não aconteceu, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor venha trazer entendimento, que o Senhor venha esclarecer, que o Senhor nos faça entender o que é viver a vida no Senhor. Que o Senhor faça nos entender que é necessário manifestar Cristo, mas não se manifesta Cristo se não tem Ele dentro de si. Se não tem Ele, ó Pai bendito, convertido nas nossas vidas. Espírito poderoso, que o Senhor venha sobre a vida de cada um de nós. Que o Senhor venha trazer, ó Deus bendito, a nossa mente, a nossa memória, se temos nos enganado a nós mesmos, achando que somos convertidos e não somos. Porque, Pai, existe fruto daqueles que são convertidos. E não são frutos apenas morais, mas frutos de uma vida que é guiada pelo Senhor. Aonde, ó Deus bendito, qualquer coisa que a gente coloque para fazer, a gente só faça se o Senhor nos dirigir, se o Senhor nos mover para isso. Aquela vida, ó Deus, que vive a palavra do Senhor e não questiona. Deus bendito, não existe questionamento contra a tua palavra, mas existe confiança no Senhor. Crer que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor nos ama, o Senhor decidiu nos amar, e o Senhor não colocaria nada para fazermos que não fosse próprio, que não fosse para nosso benefício, que não fosse para formar o caráter do teu Filho em nós. Espírito Santo, som dos nossos corações, nos faz entender que existe uma vida muito maior do que só ser um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, um bom filho. Existe algo muito maior, uma vida que é movida pelo teu Espírito Santo, que é dedicada ao Senhor, em agradar e viver o Senhor de forma plena, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz. Que, ó Deus, arde um desejo absurdo de intimidade contigo no teu povo. Que a esposa não espere o esposo, que o esposo não espere a esposa, que os pais não esperem os filhos, que os filhos não esperem os pais, mas eles vivam com o Senhor por amor ao Senhor, dedicando, a Deus bendito, tempo para ser íntimos do Senhor, em nome de Jesus. Deus nunca foi sobre nós, é tudo sobre você. Deus, é pelo Senhor, que a nossa vida seja movida e voltada pelo Senhor. Deus bendito, as outras coisas não vão mais fazer sentido, as outras coisas não vão trazer mais peso, se eu direcionar minha vida para o Senhor. Espírito Santo, fala conosco e move os nossos corações, transforma, em nome de Jesus. Que possamos ouvir histórias lindas de conversões, ó Deus bendito, aonde o Senhor foi visível na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Que ninguém nesse lugar, ó Deus, fique sem um testemunho de conversão, mas, ó Deus bendito, que os nossos corações saibam muito bem quando o Senhor entrou, porque, ó Deus, muda tudo, muda o jeito que se olha, o jeito que se faz, o jeito que se fala, muda tudo, Senhor. Que o Senhor faça isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Hoje, sempre dedicamos isso ao Senhor e declaramos que desejamos isso, Espírito Santo, desejamos ser integralmente do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento
conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós,